A agressão a um estudante dentro de um ônibus em São Luís chamou a atenção para a questão da homofobia. Casos como esse demonstram que nem mesmo a proteção da lei é suficiente para evitar o preconceito e a discriminação contra os homossexuais. Imagina você entrar num ônibus, pagar a tarifa normal como qualquer passageiro e optar sentar no colo de um amigo porque o ônibus estava lotado, como acontece em muitos horários em São Luís. E só por causa disso, ser agredido verbalmente e levar um tapa no rosto. Cada um cuida da sua vida, né? Se ele sentou e eles têm alguma coisa um com o outro, isso só os dois podem resolver. Eu jamais vou interferir na vida de uma pessoa sem eu ter conhecimento do que se trata. Se ele sentou é porque eles têm intimidade, se eles têm alguma coisa, só eles dois podem cuidar disso. Se o cara chega, você é parceiro dele, você não vê que hoje tem um casamento gay? Se esse gay sentou no colo de outro, aí já é problema dele e dois, entendeu? Que ninguém tem a ver com isso. Pois isto aconteceu com este estudante quando saía da Universidade Federal do Maranhão. Quando eu vi meu amigo lá atrás, eu fui lá para trás e sentei no colo dele. Logo abracei ele e fiquei lá, porque, não sei, acho que não pensei em nada, só pensei em ir para lá para trás para falar com ele. Mas assim, eu não só abracei ele, não só sentei no colo dele, eu beijei ele. Aí, quando eu fui beijar ele, acho que demorou acho que uns 30 segundos ou menos, eu recebi um tapa. E não foi só um tapa, que foi... Eles começaram a falar muita coisa. O direito à livre orientação sexual está previsto na Constituição Federal de 1988. Mas a lei maior do Brasil não tem sido suficiente para acabar com os casos de homofobia. Pois é lamentável a gente saber que a demonstração de afetividade ainda incomoda a sociedade. Sociedade essa que sabe que, dados do IBGE, com 20% da população tida como homossexual, né? E a gente ainda se deparar com situações semelhantes a essa ocorrida com os rapazes. Demonstração de afetividade, gente, é uma forma natural que o ser humano tem de expressar seu amor. Independe da orientação sexual de cada um. Alguém agride um casal heterossexual porque está se beijando, se abraçando, em vias públicas, transporte? Não. Quer dizer, então por quê? Somos diferentes por quê? Dados do grupo Gaivota mostram que em 9 anos, 30 homossexuais foram assassinados no Maranhão e apenas um caso foi solucionado. Motivada pelo caso do estudante agredido, Natália está organizando o evento Mais Amor, por Favor, um ato para pedir o fim da discriminação. Quando a gente fica calado, a gente está sendo complacente a desejos alheios, que não os nossos. Então... a gente tem que defender a igualdade, o respeito, e ninguém merece ter seu corpo violado, levar um tapa, ou até mesmo, nem que seja uma agressão só verbal, porque é diferente do outro. Para o estudante, o sentimento é de medo e revolta. As pessoas que estão dentro do ônibus não tiveram reação nenhuma. Isso que eu fiquei mais surpreso, porque eles não fizeram nada. E estava tão cheio, e ao mesmo tempo que estava tão cheio, parecia que não tinha ninguém lá, só eu. O problema não era um beijo, o problema não era sentar no colo, o problema era porque é gay. Eu fiquei em uma situação horrível, que eu nunca tinha passado por isso antes. Mas não desejo isso para ninguém. E ainda para repercutir o episódio de agressão motivado pela homofobia dentro de um ônibus em São Luís, a repórter Charlene Lima entrevista ao vivo Diogo Cabral, representante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão. Boa tarde, Charlene. Boa tarde, Cirlan. Boa tarde a todos. Como você falou, né, eu estou aqui com o Dr. Diogo Cabral, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que vai nos dar mais esclarecimentos sobre esse caso de intolerância à orientação sexual ocorrido contra os estudantes da UFMA. Boa tarde, Dr. Diogo. Este caso pode ser caracterizado como homofobia? Não ainda, porque não foi regulamentado o crime no Brasil, né? Então não pode ser considerado homofobia. Existe algum projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para criminalizar a homofobia? Bem, existiu o PL 222, que foi arquivado no mês de janeiro, né, pela falta de iniciativa dos senadores da República. Portanto, não há hoje mais a tramitação desse projeto de lei, que visava criminalizar exatamente o crime de homofobia.
No caso desses 2 jovens que sofreram a agressão no ônibus, se eles resolverem denunciar, que sanções os agressores podem estar sujeitos? Bem, se eles foram agredidos fisicamente, pode ter havido o crime de lesão corporal, tem que se estabelecer qual tipo de lesão. Da mesma forma, existem entendimentos e julgados que se houve sofrimento psíquico, também pode ser considerado uma lesão. Da mesma forma, né, se tiver ocorrido ataque à honra, eles podem ter cometido crimes contra a honra, no caso ou injúria, ou difamação, ou mesmo calúnia. Isso nas agressões verbais? Isso nas agressões verbais. Certo. Doutor Diogo, o número de denúncias dessa natureza tem aumentado aqui no Maranhão? Quais são os dados que a OAB tem para a gente? Olha, não existe um fluxo correto em relação aos números desses casos. Nós temos recebido ao longo do tempo denúncias, inclusive, de homicídios de travestis que foram executadas. Nós temos, inclusive, um número bastante elevado, em torno de 42 travestis que foram executadas. Mas em relação a agressões sofridas por casais homossexuais, né, não temos recebido essa demanda com grande ênfase. O senhor acha que essas denúncias não são feitas porque não são sofridas ou porque as pessoas ficam ainda com vergonha, com receio de denunciar? Na verdade, existe um receio em razão do próprio caráter de nossa sociedade, né? É uma sociedade extremamente conservadora, patriarcal e machista, né? Doutor Diogo, a regulamentação da união de pessoas do mesmo sexo foi um avanço para a sociedade brasileira? Foi um avanço significativo. O CNJ, no ano de 2013, por meio da Resolução 175, regulamentou a união de pessoas do mesmo sexo, o que garante, inclusive, o trato constitucional que, pelo fato de que a Constituição não distingue as pessoas em razão do sexo. Doutor Diogo, na sua opinião, rapidinho para a gente encerrar, a sociedade ainda é intolerante a diferentes escolhas sexuais? É intolerante, é preciso uma campanha estadual, uma campanha nacional para que esses crimes sejam coibidos. Certo, então muito obrigada, doutor Diogo, pelas informações. Doutor Diogo Cabral, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, nos dando os maiores esclarecimentos sobre este caso. É com vocês no estúdio.